Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, John Textor e o início dele como dono, como proprietário da SAF do Botafogo. Vamos falar sobre isso porque acho que tem muita coisa que tá meio truncada aí nesse início e eu quero falar aqui alguns pontos importantes. Antes, já pedi para você deixar o like, se inscrever no canal. Você que é botafoguense, copie o link desse vídeo, espalhe aí nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, aquele grupo que você discute sobre Botafogo, porque o Botafogo foi um dos clubes brasileiros que se beneficiou da lei da SAF, da Sociedade Anônima de Futebol, para vender o controle do seu departamento de futebol e assim começar um processo para um reerguimento do futebol do Botafogo, né? Falei sobre isso muito no vídeo da compra do Cruzeiro, vou deixar o link aqui em cima. E com o Botafogo é mais ou menos o mesmo perfil, tá? O Botafogo muito enrolado com dívidas, o dia a dia do Botafogo estava estrangulado por dívidas, por um passivo muito grande, penhora, conseguir algum recurso, vinha a penhora. Então, o Botafogo não estava tendo condição de tocar o seu dia a dia, e não é para contratar jogador, não, é o dia a dia mesmo, de pagar a folha, então assim, o Botafogo entendeu que ele precisava virar SAF para ter o direito desse recomeço. E a gente sabe que, já explicamos lá no vídeo do Cruzeiro, as dívidas do Botafogo não vão para a conta do Abreu, você vai pagar, nem eu, não, serão pagas, mas serão pagas dentro de um processo que limita 25%, 20% do lucro para a massa de credores. Então, tudo isso é feito pela lei que criou a SAF, que permitiu que os clubes de futebol saíssem da condição de clubes associativos, né? De entidades sem fins lucrativos para virarem empresa. E aí o Botafogo fez esse processo de conversar com alguns investidores e acabou fechando com o John Textor, americano, que é dono do Crystal Palace da Inglaterra, que é um empresário que muito envolvido com coisas do futebol, que assiste futebol, que pensa futebol, e ele foi lá e comprou o Botafogo, comprou o controle da Botafogo SAF, né, da Sociedade Anônima de Futebol, que o Botafogo criou, e aí começou a trabalhar. E aí muita gente criticou, eu vi muitas críticas ao John Textor pelas primeiras atitudes que ele tomou. E as primeiras atitudes que ele tomou são atitudes muito, digamos, de muito impacto no dia a dia do futebol. Porque ele demitiu o treinador que lá estava, trocou algumas peças no departamento de futebol e também rompeu o contrato com empresa de material de fornecimento esportivo, né? Fornecimento do material esportivo e também com patrocinador da camisa. E aí vi muita gente criticando ele pelas duas coisas. Primeiro, por demitir o Anderson Moreira, que fez um bom trabalho na Série B, e depois por romper o contrato com as empresas que estavam lá, tanto de produzir camisa, para produzir material esportivo, quanto de patrocínio de camisa. Então vamos lá. Na minha visão, o John Textor, ele acertou nas duas situações. Ele acertou, e por que ele acertou? Eu, Vitor Sérgio, não demitiria o Anderson Moreira, porque acho que ele fez um bom trabalho na Série B, acho que diante do cenário do Botafogo, de recursos, de jogadores à disposição, eu, Vitor Sérgio, não demitiria o Anderson Moreira. Mas eu não tenho condição de criticar o John Textor por um aspecto. O John Textor demitiu o Anderson Moreira, que não foi ele quem contratou. Ele assumiu o controle do Botafogo e tinha lá um técnico que ele não contratou e que ele tem o direito de não gostar do trabalho ou tem o direito de demitir para trazer alguém que ele queira. Isso é legítimo. Então, assim, criticar o John Textor por demitir o Anderson Moreira, eu acho uma doideira. Porque quando você
em qualquer lugar, no meio do futebol e no meio empresarial, quando você tem uma troca grande lá em cima, é totalmente normal que quem chegue coloque na cadeia produtiva, e o treinador de futebol é um cara importantíssimo da cadeia de produção de um clube, você demitir pessoas de confiança, demitir pessoas de cargos centrais. Então, o John Textor tem todo o direito de demitir o Anderson Moreira. Por quê? Porque não foi ele que contratou quando ele comprou o clube. Quando ele comprou o futebol do Botafogo, o controle do futebol do Botafogo, já estava lá. Então ele tinha o direito de demitir. Agora, se ele traz um outro técnico e demite com um mês, aí eu acho que, dependendo do que acontecer, eu acho que a gente pode criticar. Aí acho que a gente pode. Por quê? Porque ele chegou, ele escolheu e ele demitiu com um mês. Acho que a gente pode criticar. Demitir o Anderson. E repito, eu, Vitor Sérgio, não demitiria o Anderson. Acho que o Anderson fez um bom trabalho. Mas era direito dele. Bem como trocar as pessoas do departamento de futebol. Ele fez umas trocas que eu anotei aqui. Ele passou o Eduardo Freeland de volta para a base, né, que já tinha trabalhado na base, saiu da direção do futebol, trouxe o André Mazzucco para o cargo de diretor de futebol e está pensando em treinador. Um dos nomes que ele mais pensa é o Luiz Castro, que trabalhou muito tempo na base do Porto, técnico português, mas acho que o Corinthians está de olho também, enfim. Mas isso aqui não tô aqui para. O vídeo não é para analisar o novo técnico do Botafogo. O vídeo é para dizer que o John Textor tinha total direito de demitir o Anderson, porque não foi ele que contratou, não foi ele quem contratou, ele chegou e ele está trazendo alguém da confiança dele. Ele até deu uma entrevista para o Rodrigo Capello e que ele falou sobre a demissão, que ele fala assim, quando o Rodrigo Capello lá no GE perguntou por que ele foi dispensado, parará, ele fala, qual foi o nosso estilo nos jogos? A responsabilidade dos jogadores, estava claro que eles tentavam fazer, qual era a identidade? Você pode falhar no que está tentando fazer, mas você pode ver o que está sendo tentado. Eu tive dificuldade de ver o estilo do Botafogo. Essa foi a explicação que ele deu. E que assim, eu pessoalmente acho que ele está sendo um pouco rigoroso demais, início de temporada, o Anderson perdeu algumas peças da Série B e tudo mais, enfim. Mas ok, eu não vou nem entrar nesse mérito. Ele tinha o direito de demitir porque ele chegou, o cara já estava. Sobre os contratos, e eu vi algumas pessoas dizendo, pô, que absurdo, o cara é americano, o cara é executivo e tá rompendo o contrato. Gente, é preciso, de forma urgente no Brasil, parar com esse negócio de romper contrato, de rasgar contrato. O John Textor não rasgou contrato. Por quê? Porque os contratos tinham previsão de serem rompidos mediante pagamento de multa. Contrato cuja a redação prevê multa, se o cara paga a multa, não é rompimento de contrato. Não é rompimento de contrato. O contrato, quando num contrato, você paga a multa para sair daquele contrato, o contrato está sendo cumprido. Que é o que eu sempre falo. O Neymar renovou com o Barcelona e não cumpriu o contrato. Mentira! O Neymar cumpriu rigorosamente o contrato dele com o Barcelona. Por quê? Porque o contrato com o Barcelona tinha rescisão, cláusula de rescisão. Se qualquer uma das partes quiser romper o contrato, tem que pagar essa multa. Para o Neymar, tem que pagar 222 milhões de euros. Foi lá e pagou. Então o Neymar cumpriu o contrato dele com o Barcelona. Estou pegando aqui o exemplo. Então, quando o John Textor chega lá e encerra o contrato com a fornecedora de material esportivo, encerra o contrato com o patrocínio de camisa, se os contratos tinham previsão de multa, ele chegou e pagou a multa, ou fez um acordo para pagar a multa, ele não rasgou o contrato, ele cumpriu o contrato. Essa noção precisa se mudar rapidamente no Brasil, urgentemente no Brasil. Porque você pagar multa de contratos é cumprir o contrato. Rasgar o contrato é você falar, ô fulano de tal, tô te dispensando. E o que eu tenho a receber? Não vou pagar, vou te dar um cano. Isso é rasgar contrato. Quando o contrato prevê multa e você paga a multa, não é rasgar o contrato. E ele está certo em fazer? Claro que está. Claro que está. Por quê? Porque ele entende, ele quer uma fornecedora de material esportivo de mercado mundial. Direito dele. Ele acabou de comprar o controle do futebol do Botafogo. Ele quer romper com os patrocínios de camisa porque ele quer só um patrocínio, ou ele quer um patrocínio de uma marca estelar. Ok.
direito dele. Lembrando, ele assumiu agora. Essa situação de você trocar a diretoria no clube, não é na SAF não, no clube normal, no clube associativo, você mudar a diretoria, romper o contrato com a marca anterior e trazer uma nova, isso acontece direto. Direto. E por que estão criticando o John Textor por fazer isso? Ainda mais agora no contexto que ele é o dono do futebol do Botafogo. Então assim, eu acho que ele tem toda a razão. Nem conheço as marcas que saíram, não se trata disso, mas estou dizendo, ele tem razão de tomar essa decisão. E aí, essas duas coisas assim, somadas, a decisão do Ronaldo em não manter o Fábio como goleiro do Cruzeiro, que aconteceu, inclusive tem vídeo aqui no canal sobre isso também, elas trazem à realidade um ponto muito importante, um ponto interessante. As pessoas precisam entender que o conceito de SAF, a decisão é do dono da SAF. Não adianta mais ficar, não, porque não sei o quê. Aquela historinha, aquela conversinha, aquele jogo de político, de toma lá da cá, do clube que diz, pô, se você fizer isso, daqui a um ano tem eleição, e aí eu não vou te apoiar. Se você fizer isso, eu vou lá na organizada, e a organizada vai começar a te fritar, você vai perder a eleição, você não vai ganhar vaga no Conselho Deliberativo. Gente, com a SAF, isso acabou. Isso acabou. As decisões hoje de um clube SAF são tomadas pelo dono do clube. O Ronaldo hoje, via a empresa dele, é dono do Cruzeiro, do futebol, né? Não estou falando do clube, da sede, da General Severiano, não. Ele é dono do futebol do Botafogo, o Ronaldo é dono do futebol do Cruzeiro e o John Textor é dono do futebol do Botafogo. Ele decide. Ele toma a decisão. Então, para pontuar aqui, eu acho que ele acertou. Quer dizer, eu não vou dizer que ele acertou. Eu acho que ele tinha toda a razão e todo o direito de tomar aquelas decisões. Eu, pessoalmente, não demitiria o Anderson, já falei algumas vezes. Mas ele tinha o direito de fazer e bem como romper os contratos pagando multa e, ao fazer isso, cumprir os contratos. Ele assumiu, ele comprou o clube. Esses acordos eram de antes. Então, ele tem o direito de fazer e não é o primeiro a fazer. Clubes associativos já fizeram. É isso, quero te ouvir, o que você tem a dizer, diz aí o que você achou, se você concorda comigo ou não, tudo isso nos comentários. Resto do ritual, aquele que você já conhece, like, se inscrever no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha seu grupo de WhatsApp, Telegram. Obrigado pela audiência, valeu, tchau.